Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém? Amém. Amém. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui nesse local que ao longo desses dias se tornou a casa de Deus, porque aqui temos invocado o seu nome, temos aberto a sua palavra a fim de buscarmos instruções para vivermos nessa época que, creio eu, está muito perto de ver o Senhor Jesus voltar. Amém. Bom, hoje, de todos os assuntos que tratamos, como eu já vinha anunciando, será, se não o mais importante, mas seguramente um dos mais importantes. Nós falamos sobre cultura, já falamos sobre uma série de desafios que temos ao trilhar essa caminhada nessa época rumo ao céu, mas hoje, sem sombra de dúvidas, mais do que a igreja e mais do que a sociedade, nós veremos que a família é o círculo mais sagrado e aquele ao qual devemos dar uma atenção muito especial e até mesmo mais especial. Para nós iniciarmos, como de costume, eu convido você a fechar os seus olhos para dedicarmos ao nosso Deus uma palavra de oração. Querido Pai e eterno Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma noite reunidos aqui na Tua santa e augusta presença, a fim de estudarmos a Tua palavra, com o propósito de abrirmos o nosso coração para compreendermos um pouco mais da vontade do Senhor para a nossa vida, para compreendermos um pouco mais também das armadilhas que o maligno tem proporcionado, tem desenvolvido para impedir com que nós e aqueles que amamos herdemos o reino dos céus. Por essa razão, nós, em nome do Senhor Jesus, adentramos com confiança o Teu santuário, não porque nós mereçamos, mas porque cremos no sangue daquele que é digno, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, diferente das noites anteriores, eu me prostro nesta primeira oração que faço diante do Senhor, reconhecendo de maneira ainda mais especial a minha incapacidade, a minha inexperiência e a sacralidade e a santidade com a qual devo me aproximar desse assunto. É um assunto sagrado. Ao tratarmos sobre famílias, nós estamos entrando num terreno santo, e eu, na minha juventude, não me sinto capaz, não me sinto de maneira alguma suficiente para trazer aquilo que o Teu povo necessita ouvir nessa noite, e eu me coloco com humildade diante do Senhor, reconhecendo que sou o pó da terra, reconhecendo que sou um pecador, e que tudo aquilo que direi, que precisamos, que a Tua igreja precisa ouvir nessa noite, eu me incluo também entre eles. E é por isso que eu peço que mais uma vez o Senhor me use como Teu mensageiro nesta noite aqui nesse lugar. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor cure, que o Senhor perdoe e que, acima de tudo, que o Senhor restaure para a honra e glória do Teu santo nome. Eu entrego não só a minha vida, mas as Tuas ovelhas que estão aqui e que são do rebanho do Senhor, sob os Teus santos cuidados. Que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor nos conduza por pastos verdejantes, que as asas do Senhor nos cubram de maneira misericordiosa e que todos nós estejamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Cuida de nós, Pai eterno. E se há alguém ainda no seu lar ou a caminho, lutando, se o inimigo está perturbando a fim de impedir pessoas que entrem pelas portas deste templo nesta noite, que em nome do Senhor Jesus os caminhos sejam abertos para que todos aqueles que o Senhor deseja que estejam aqui nesse momento, que nem o príncipe
príncipe das trevas e nem toda a potestade do mal seja capaz de impedir com que os filhos do Senhor estejam aqui nesse local. Fala conosco, Pai eterno. Fala aos nossos corações. Essa é a minha e a nossa oração. Nos guarde de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Bom, queridos irmãos, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, será a nossa leitura bíblica desta noite. 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 até o versículo 8. 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram em seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e começaram a chorar, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Até aí. Talvez uma das frases mais repetidas e conhecidas de todos nós é que a família foi a primeira instituição criada por Deus no Jardim do Éden, antes mesmo do santo sábado do Senhor. E me parece que o Senhor, a fim de ilustrar ou mostrar a santidade, a pureza, a sacralidade dessa instituição, a instituição familiar, na própria pregação do Evangelho, na didática do Senhor em nos ensinar o Evangelho, Ele faz uso do contexto familiar para nos facilitar o aprendizado, onde no nosso relacionamento para com Deus, Deus é tratado como se fosse o nosso Pai. Nós somos tratados como os seus filhos. Jesus aparece nas Escrituras como o nosso irmão. E nós nos tratamos uns aos outros também como irmãos dessa grande família de Deus, a família celestial. Sabe que há algum tempo atrás eu li uma citação fantástica dizendo que uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar nos púlpitos de uma igreja. Eu acho esse texto fenomenal. Eu, como um pregador, creio que no ano passado seguramente compartilhei mais de 100 mensagens de norte ao sul do nosso país. E o que o texto me sugere é que se eu tomasse todos os sermões que preguei ao longo do ano passado e mesmo deste ano e em toda a minha vida,
todos estes sermões não se aproximariam do poder que uma família bem ordenada e bem disciplinada tem para testemunhar em prol do cristianismo. Uma família cristã é muito poderosa. Entretanto, sem sombra de dúvidas, eu creio que você concordará comigo, especialmente no tempo presente que vivemos, a família tem se tornado o alvo central dos ataques de Satanás. E quando eu digo que ela se tornou o alvo central, não é apenas algo casual, é algo proposital, é algo pensado, é algo planejado, o ataque que temos visto contra as famílias. Aqueles órgãos que a sociedade cria e que nos deveriam representar. Eu me refiro, por exemplo, às câmaras legislativas, às cortes judiciais, às universidades, à mídia e às escolas. Parecem que estão aparelhados, unidos, juntos em uma luta, em uma guerra para destruir as famílias cristãs. Sabe que a história de Davi que nós acabamos de ler, ela nos permite refletir um pouco sobre essa guerra, essa batalha contra as famílias. E nós usaremos essa história justamente com esse propósito, com essa finalidade. Davi, um homem de Deus, vivia em um contexto de crise familiar. O seu sogro, Saul, vivia perseguindo por todos os lados, pelas florestas, pelos desertos, pelas cavernas, e por vários caminhos. E Davi não tinha paz, vivia em um contexto de crise familiar, como eu já mencionei, até que em um dado momento, ele e o seu sogro decidem fazer um tratado, um acordo de paz. Mas Davi não acreditava mais na palavra do seu sogro, e Davi então decide buscar asilo político no meio daqueles que naquela época eram os maiores inimigos do povo de Deus, os filisteus. E como Davi era um homem de guerra, um homem famoso, um homem muito conhecido, o rei Aquis recebe Davi com bastante cortesia, com muita humanidade, e a bondade do rei Aquis, o rei dos filisteus, foi tamanha que ele concedeu a Davi um local onde ele pudesse viver com a sua família, os seus filhos, os seus 600 soldados e as suas respectivas famílias. Era a cidade de Ziclag. E Davi ali permaneceu vivendo em Ziclag durante um tempo. Mas como eu disse, Davi era um homem de guerra, um homem valente, um homem destemido, corajoso. E em pouco tempo ele se tornou muito próximo do rei Aquis, alguém de confiança e inclusive participante do exército dos filisteus. Até que aconteceu uma experiência bastante amargurante, angustiante para o rei Davi. O rei Aquis, filisteu, decidiu declarar guerra contra o povo de Israel, o próprio povo de Davi. E agora Davi, como um homem de confiança do rei, foi convocado, foi alistado para lutar contra o seu próprio povo, aqueles que eram carne da sua carne, sangue do seu sangue. E então, enquanto Davi ia a caminho dessa guerra, eu imagino e creio eu que em oração, buscando a presença de Deus, em arrependimento e contrição, o céu de alguma forma atende a súplica de Davi. E então os príncipes filisteus vão até o rei Aquis e dizem a ele: mas rei, acaso esse Davi não é aquele de quem nós temos ouvido que Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Vai que esse homem se rebele contra os nossos exércitos, as baixas serão enormes, nós perderemos a guerra, despede-o imediatamente. Então o rei Aquis, depois de muita luta, depois de muito conflito, decide despedir o rei Davi. E Davi agora está voltando para Ziclag com os seus 600 homens. E quando ele chega em Ziclag, a cena que os seus olhos contemplam é uma cena aterradora, é uma cena assustadora, é uma cena que eu creio que nenhum pai de família, nenhum chefe de família, nenhuma mãe gostaria de ver acontecer no seu círculo do lar. E nós usaremos, como eu disse, 4 tópicos especiais dessa experiência de Davi, a fim de trazermos
lições práticas para a nossa família nos dias de hoje. E a primeira delas está exatamente aqui no capítulo 30 do livro de Samuel, que acabamos de ler, versículo 1. O texto diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague ia esta ferido e queimado. A primeira lição que eu gostaria que você atentasse aqui nessa passagem é que nós não estamos vivendo em tempo de paz, é que nós não estamos vivendo em época de abaixar as nossas armas, é que nós não estamos vivendo em um período onde nós podemos nos dar o luxo de deixarmos a vigilância, porque o texto diz que os amalequitas, que o diabo, que os inimigos de Deus estão de armas erguidas, estão a postos para dar com ímpeto contra as famílias. É isso que o texto diz. Dar com ímpeto significa com ódio, com fúria, proposital, pensado. Foi isso que aconteceu aqui nessa oportunidade. Eu creio que não preciso aqui fazer um contorcionismo tamanho para convencer você de que hoje os amalequitas da época que vivemos têm dado com ímpeto, com fúria satânica contra as famílias. Sabe o porquê que o inimigo dirige as suas armas contra as famílias? Sabe por que razão, antes de odiar a igreja, antes de odiar a sociedade, ele odeia em primeiro lugar as famílias? Por uma razão muito simples. Talvez esse texto aqui nos ajude a entender. É uma citação em um livro muito bom, que dá diversas orientações para a nossa caminhada cristã, chamado A Ciência do Bom Viver, na página 349 desse livro. Olha que citação interessante. A sociedade compõe-se de famílias, e é o que afastam os chefes da família. Do coração procedem as saídas, e o coração da sociedade, da igreja e da nação é o que? É a família. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Ou seja, se o objetivo de Satanás é destruir a sociedade e destruir a igreja, basta dirigir as suas armas contra as famílias, porque a família é a célula mãe da sociedade, é a célula mãe da igreja. É por isso que eu sempre digo que para aqueles que têm erguido a sua voz, gritado, clamado por uma reforma na igreja cristã, a igreja precisa de uma reforma, o cristianismo precisa de uma reforma, a igreja adventista, muitos dizem, precisa de uma reforma, e eu concordo com tudo isso. Porém, para que essa reforma aconteça, ela precisa iniciar em que instituição? Nas famílias. Antes de pedirmos uma reforma eclesiástica, antes de olharmos para o Congresso, para o Senado, antes de olharmos e acusarmos os nossos políticos, os homens que estão andando aí fora pela sociedade, nós temos que olhar para dentro do nosso lar. Eu acredito que o Brasil hoje vive essa situação tão imoral, tão corrupta, justamente porque cristãos estão deixando de cumprir o seu papel de tornar o seu lar um ponto de luz, uma igreja no meio da sociedade. Eu gostaria de começar aqui a mostrar algumas evidências para vocês. Algumas evidências de como os amalequitas modernos estão lutando contra as famílias. E a primeira delas, para aqueles que se interessam por uma leitura um pouco mais informativa da área de pedagogia, para aqueles que são professores, para aqueles que são da área de direito, pastores e etc., eu recomendo muito a leitura desse livro. Se chama Maquiavel Pedagogo. O nome já é bastante sugestivo. Inclusive o próprio Michelson Borges sugere a leitura desse livro no seu blog. O livro foi escrito há muito tempo atrás por um jornalista e professor francês chamado Pascal Bernardin, no ano de 1995. Porém, aqui no Brasil ele só foi traduzido no ano de 2013. E o conteúdo do livro trata sobre o quê? Ele discute e apresenta várias evidências, documentos da Unesco e da ONU, onde são elaboradas
estratégias psicológicas e psicopedagógicas para implementar na sociedade o que eles chamam de uma revolução cultural, uma revolução pedagógica e novos comportamentos na vida das crianças, adolescentes e jovens. Eu não sei se você sabia, mas já há alguns anos atrás, o MEC sujeitou as leis de diretrizes e bases da educação brasileira justamente à ONU ou à Unesco, que é o órgão responsável da ONU pela área de cultura, educação e ciência. E quem manda, quem dita as regras da educação aqui no Brasil não é mais o MEC, é a ONU ou a Unesco. E então, na página 61 desse livro, esse autor, ele traz um pouco do que os documentos dos congressos realizados pela Unesco têm tratado, e aqui inicia dizendo o seguinte: o ensino da ética, ou da ética revolucionária, ou como eles chamam, a nova ética, deve veicular novos valores. Inicialmente, porém, deve bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração para a outra. Ou seja, um dos objetivos deles é, através da educação, neutralizar, impedir, bloquear com que haja uma transmissão de valores de uma geração para outra geração. E eu te pergunto, qual é a instituição social responsável por fazer essa transmissão valorativa de uma geração para outra? Qual é o nome dessa instituição? Família. Inclusive a nossa Constituição brasileira, embora alguns colégios já não obedeçam isso da forma como deveria, mas ela garante a educação religiosa e moral dos filhos, em primeiro lugar aos pais e não às escolas. Não às escolas. Entretanto, nós temos aqui claramente uma guerra apresentada. O que eles estão dizendo nas entrelinhas, se o objetivo é neutralizar a transmissão de preconceitos, é que eles devem se levantar contra as famílias. Se ainda não ficou claro, avançando um pouco mais nesse documento, na mesma página 61, por sua vez, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educativos difundidos pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. Aqui ficou bem claro. Sabe que no ano de 1961, quando foi publicado pela primeira vez a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que é a lei maior que rege toda a nossa educação, as crianças eram obrigadas a ir ou frequentar as escolas apenas com 7 anos de idade. Entretanto, os psicólogos de educação, pedagogos, estudiosos dessa área, que querem colocar em prática essa nova ética, chegaram à conclusão de que crianças com 7 anos de idade, quando chegavam às escolas, já tinham a sua personalidade formada. Um psicólogo de educação, por exemplo, chamado Jean Piaget, diz que a criança desenvolve a sua personalidade entre os 2 até os 7 anos de idade. Ellen White também diz isso nos seus livros sobre educação, de que uma criança até os 8 anos de idade não deveria conhecer outros professores senão apenas os seus pais, porque é a faixa etária onde ela estará desenvolvendo a sua personalidade. Então eles entenderam que crianças chegando com essa faixa etária na escola, já era mais difícil mudar os valores das crianças. A Lei de Diretrizes e Bases, que rege hoje a educação brasileira, se eu não me engano, foi publicada no ano de 1996. A última delas, foram 3, obriga as crianças a frequentar as escolas já agora, aos 4 anos de idade. Porque eles querem mudar, moldar, transformar os valores, a moral, a ética dessas crianças. E é por isso que nós pais, nós professores de escola sabatina, nós professores cristãos que trabalhamos seja em escolas particulares ou públicas, nós temos uma missão a cumprir nesses lugares. Sabe que isso tem sido colocado na prática à risca?
Vejam que aqui eles disseram que usariam a mídia para alcançar o objetivo de neutralizar a influência das famílias. Recentemente, eu li esse artigo, escrito por uma psicóloga evangélica chamada Marisa Lobo. Ela é psicóloga clínica, é escritora, conferencista e pós-graduada em saúde mental, e tem viajado o Brasil também fazendo palestras sobre a hostilidade dessa educação contemporânea. E aqui ela escreveu uma matéria com o título Malhação, viva a diferença, ou Globo usa Malhação para subverter os valores da família através dos filhos. Malhação, viva a diferença era o nome da novela aqui no caso. Acho que ela mudou já a sua fase, eu não sei, porque não perco meu tempo assistindo essas coisas. Mas enfim, eu queria compartilhar algumas coisas que ela comentou sobre essa novela que muitos dos nossos jovens e adolescentes assistem. Estava assistindo TV e parei para dar uma sondada na tal Malhação. O diálogo era sobre o absurdo, entre aspas, dos pais quererem mandar os seus filhos na escola e monitorar os conteúdos da sala de aula. Pasme, a preocupação das alunas feministas era monitorar se está acontecendo essa intromissão dos pais em outras escolas e se organizar contra essa censura. Os pais bonzinhos, termina o texto, são os que deixam livremente as suas filhas fazerem o que elas querem, mesmo significando sexo com qualquer pessoa e a qualquer tempo. Meninas fazendo campeonato de beijos e chegando a beijar mais de 20 em uma única noite, apenas para mostrar que são empoderadas. Será que você tem se preocupado em dar uma sondada naquilo que o seu filho e a sua filha têm assistido? Ou será que você é daqueles que pensam que isso é bobeira, que no final das contas nós não somos influenciados por aquilo que vemos? Se você é desses, eu já vou mostrar na sequência uma pesquisa científica para vocês, que fala do poder da influência da mídia na vida das pessoas. Mas a minha sogra, certa vez, estava em um salão de beleza e ela assistiu um pequeno trecho da Malhação que estava passando ali no salão. E o trecho contava a história de uma jovem, uma adolescente, que arrumou um namorado e queria que a mãe autorizasse que ela dormisse com o namorado dentro de casa. A mãe não aceitou, ainda tomada por valores de gerações passadas. E então a filha foge de casa e vai morar com o namorado na casa de uma outra amiga. E então a mãe desesperada vai atrás da filha e começa a implorar a filha, dizendo para ela voltar para casa. E a filha diz que só voltaria para casa com a condição da mãe permitir que ela dormisse com o namorado. A mãe então acaba cedendo, dizendo que ela só autorizaria que dormisse com o namorado nos fins de semana. E a jovem então, ainda insistindo, diz que só voltaria se pudesse dormir todos os dias com o namorado dentro de casa. E então finalmente a mãe, desejando que a sua filha retornasse, permitiu que tal feita acontecesse. Eu comentei algo no primeiro dia que estivemos aqui reunidos, dizendo que o maior alvo de Satanás para destruir as famílias e a sociedade se chama perversão, depravação sexual. Talvez isso explique os altos índices de fornicação, de prostituição, de adultério e divórcio, não apenas na sociedade, mas até mesmo no seio da igreja. Pessoas se prostituindo na igreja, pessoas adulterando dentro da igreja, pessoas fornicando dentro da igreja, e alguns, vivendo essa prática escondida de outros, ainda têm coragem e audácia de vir muitas vezes dirigir um canto na igreja, vir com as suas mãos sujas pelo pecado, dar uma lição de escola sabatina, dirigir uma palavra para a igreja. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus eu digo para você nessa noite, se você tem vivido essa vida de perversão sexual, se arrependa
e volte para os caminhos do Senhor Jesus. Com Deus não se brinca. Nós precisamos retomar o temor de Deus na nossa vida. Com Deus não se brinca. E é por isso, por essa razão, estamos nos submetendo a esse tipo de coisas. As nossas crianças estão absorvendo essa imoralidade, e é por isso que aquilo que era pecado há alguns anos atrás se tornou simplesmente cultural na época que nós vivemos. Sabe, eu quero mostrar ainda mais um outro vídeo para você agora. Outra notícia, só que agora através de um vídeo, também da Rede Globo. Esse vídeo foi veiculado no Fantástico no dia 4 de setembro do ano de 2016. E eu quero que você preste atenção para entender justamente o que eles estão fazendo com as famílias. Como eles estão anulando o conceito de família, a importância da família, o que é uma família. O objetivo do inimigo é desconstruir essa instituição. A matéria, antes de irmos para o vídeo, aqui na internet foi veiculada da seguinte maneira: mulher oferece o ventre para bebê de filho gay com o marido francês dele. Eu costumo dizer que o caso aqui é tão confuso que até é difícil entender o que o articulista quis dizer com o título dessa matéria. Mas assista o vídeo e compreenda um pouquinho e a maneira como eles transmitem o conteúdo que nós vamos ver. O que você seria capaz de fazer por amor para realizar o sonho do filho? Quitéria viveu uma experiência rara. Quantas avós no mundo podem se dar o luxo de dizer que geraram o próprio neto? Este bebê lindo é o Esra. Nesta imagem, ele tinha acabado de chegar ao mundo. Esra nasceu da barriga da Quitéria, de 44 anos. É uma emoção inexplicável. Mas o menino não é filho dela, é neto. Quitéria carregou na própria barriga o filho do filho dela, o Jefferson. Desde o momento em que você começou a gerar o Esra, você se sentiu mais mãe, mais avó? Mãe, talvez porque eu carregava, mas não, acho que o sentimento mesmo é de avó, porque eu sabia que todo o tempo que ele era meu neto. Foi ela mesma quem se ofereceu para ajudar a realizar o sonho do Jefferson e do marido dele, o Julian. Eles contavam comigo para ter o filho deles. E eu quis cuidar, ter esse carinho e dar esse presente a eles. Você ouvindo a sua mãe dizer isso? Já nem sei o que dizer. Inexplicável, foi o nosso sonho que chegou. Como foi acompanhar o seu filho na barriga da sua mãe? Eu sentia, quando ele dava pontapé na barriga da minha mãe, às vezes eu dizia pro Julian que eu tava com vontade de comer alguma coisa. Até desejo ele sentiu, então. A fertilização foi feita em laboratório com óvulo de uma doadora anônima. O material genético é todo da doadora do óvulo e do sêmen dos dois, que a gente na verdade não sabe, né, de quem é. Eles misturaram o sêmen, eles não querem saber realmente de quem é. O nosso bebê é um pedacinho de cada um. Depois que a família saiu do hospital, veio para esse apartamento alugado só para essa temporada no Brasil. O Julian, a Quitéria e o Jefferson, que está nesse quarto aqui, moram na França há mais de 10 anos. Por isso, o bercinho ainda é provisório. Quando ele chegar lá na França de volta, o quartinho dele já está pronto. Tá pronto sim, né? O Esra pede por atenção o tempo todo. Jefferson tenta uma massagem para acalmá-lo. Eu, que sou mãe de 2 filhos, dou uma ajudazinha também pro papai de primeira viagem. Tem que arrotar, né? Assim, ó. Assim ele acalma, tá vendo? Essa posição. Mas é só pôr no berço. Que nem os 2 pais juntos fazem o Esra parar de chorar. Até que um deles teve uma ideia e estava descoberto o motivo do choro. Um motivo que só Quitéria poderia resolver. Jefferson, Julian e Quitéria
vieram ao Brasil para fazer a gestação com útero assistido, popularmente conhecida como barriga de aluguel, porque lá na França esse procedimento é ilegal. Mas eles não pretendem voltar a morar no Brasil. A família não se sente segura para criar Ezra aqui por conta do preconceito. É muito, muito grande o preconceito contra pessoas homossexuais. Esta matéria do jornal New York Times diz que o Brasil vive uma epidemia de violência homofóbica. Em 2012, a gente veio de férias pela primeira vez para o Rio. A gente estava na praia de Copacabana, estávamos de mãos dadas e teve um rapaz que ameaçou a gente de soltar o cachorro dele em cima da gente, só porque a gente estava de mãos dadas na rua. Como a família pretende contar para o Ezra, quando ele crescer, essa situação em que ele foi gerado? Estava aí minha maior preocupação também, quando eu me ofereci, porque eu pensei, um dia quando ele crescer, ele vai ver que tem dois pais, e vai perguntar onde está a mãe dele. E depois eu posso explicar, mostrar fotos para ele, dizer que ele foi gerado na minha barriga. Vejam como é transmitido o conteúdo, o que eles querem fazer com a mentalidade das pessoas, a confusão. Sabe, eu fico pensando essa criança quando crescer, a mente dessa criança, o psicológico dessa criança, a confusão na cabeça dessa criancinha, a suposta avó dela, na realidade é a mãe, o suposto pai dela é o irmão, e o outro, que deveria ser a outra, é um homem dentro dessa família construída, que não é uma família aos olhos de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, por mais que isso possa ser difícil de aceitar para alguns, mas a Bíblia Sagrada, ela instituiu, como eu disse, a primeira família no Jardim do Éden. E essa primeira família no Jardim do Éden era a união heteromonogâmica de Adão e Eva. Era assim que funcionava. O que mais me assusta é saber a que nível o hedonismo tem levado as pessoas. E para quem não sabe, hedonismo é o ser humano, a pessoa que coloca os seus desejos, a sua vontade acima de qualquer coisa. Então aqui nós temos um exemplo brutal do que é o hedonismo na prática. Pessoas não têm escrúpulos, são capazes de fazer qualquer coisa para atender a sua vontade, os seus desejos, a sua carne. Eu quero aquela mulher, eu já sou casado, mas não importa se eu sou casado, então abandona a minha esposa, porque o meu desejo é por aquela mulher. Isso é hedonismo. Sabe, se tem um pecado que seguramente, eu digo sem medo de errar, tirará pessoas dos céus, é o egoísmo. É verdade que nós tropeçamos, é verdade que nós temos dificuldades, é verdade que até chegarmos aos céus nós cairemos e nos levantaremos muitas vezes, mas se tem um pecado que em nome do Senhor Jesus nós precisamos lutar contra ele, esse pecado se chama egoísmo. Sabia que tudo isso que estamos vendo é apenas a colheita de algo que vem sendo plantado há muito tempo? Eu, por exemplo, fui criado no universo dos desenhos da Walt Disney. Foi a melhor educação que o meu pai e a minha mãe puderam me dar. E então, todos os desenhos clássicos que você pode pensar da Walt Disney eu assisti. Todos eles. Mowgli, Pequena Sereia, a Cinderela, o Rei Leão, Branca de Neve. Eu assisti todos eles. E o meu pai gravava em fita cassete para assistir ainda quantas vezes quisesse dentro de casa. E pensando e refletindo um pouco mais desses desenhos e nessa indústria que diz produzir filmes, desenhos para as famílias, pense comigo, de todos esses clássicos que eu citei e alguns que eu não citei, em qual deles você se lembra de ter visto nos personagens principais uma família normal? A Pequena Sereia tinha uma família normal? Não tinha, para quem se lembra da história. A Branca de Neve tinha uma família normal? Não tinha, para quem se lembra da história. E todas as histórias, se nós pudéssemos aqui citar e parar para pensar, em todas elas, os personagens principais ou foram abandonados pelo pai, ou não tinham a mãe, eram cuidados por uma madrasta bastante ruim, que tinha inveja delas. A questão é a seguinte: será que isso realmente nos influenciou? Sabe, eu sempre cito nesse momento da fala, da pregação,
Um seriado que eu assisti muitas vezes, aquele que não assistiu, que atire a primeira pedra. Eu não cito aqui para condenar ninguém, apenas para refletirmos. Eu me refiro ao Chaves. E se você para analisar o Chaves, quantas famílias normais tinham no Chaves? Nenhuma família normal, nenhuma delas. E eu acredito, como eu disse, que nós estamos colhendo o que veio sendo plantado há algumas gerações passadas. Sabe, e aqui chegou o momento onde eu disse para você que eu ia provar o que eu estou dizendo. O Banco Internacional de Desenvolvimento, a sigla é BID, fez um estudo, e o título da matéria publicada pela BBC diz: Estudo do BID relaciona novelas a divórcio. Esse estudo foi publicado no ano de 2009, e aqui tem um pequeno trecho da matéria. Segundo os autores do estudo, que é Alberto Chong e Eliana LaFerrara, a parcela de mulheres que se separaram ou se divorciaram aumenta significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível nas cidades do país. Não é a Bíblia que está dizendo, não é Ellen White que está dizendo, não é o pastor que está dizendo, são cientistas que estão dizendo, possivelmente até mesmo homens que não creiam em Deus, comprovando aquilo que a Bíblia diz, que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Essa é a lei da vida, e aqui nós temos ela comprovada por um estudo científico. Sabe que no ano de 1977, alguns aqui já eram nascidos nessa época, a Rede Globo, ela estava a ponto de veicular uma novela chamada, olha que nome sugestivo, Despedida de Casado. Seria a primeira vez que uma novela em rede nacional discutiria o tema do divórcio. Entretanto, na década de 70, nós vivíamos no Brasil sob o regime militar, e na época do regime militar havia algo chamado o quê? Se lembra? Censura. Quando a censura foi analisar o conteúdo da novela, a novela não passou. Foi proibida a sua veiculação com a seguinte justificativa: a novela é um atentado contra os bons costumes da sociedade. Eu não estou defendendo aqui o regime militar, mas a minha questão é que possivelmente no passado nós vivíamos em dias melhores do que aqueles que vivemos hoje, em dias onde não temos apenas a liberdade defendida pela Revolução Francesa, mas também a libertinagem vivida pelos revolucionários. E aí, tudo isso vemos. Sabe que desde que a Globo começou a tratar sobre o tema do divórcio, que naquela época era um tabu, era proibido o divórcio naquela época, por lei, o adultério era penalizado, mas hoje, quando o divórcio começou a ser discutido, tratado nas novelas, nos filmes, como algo comum, nós temos altíssimos índices de divórcio, não apenas na sociedade, mas também dentro da igreja. Olha, eu tenho muitos amigos pastores, e alguns deles às vezes a gente conversa e eles dizem sentir uma tristeza profunda porque às vezes tem que gastar tempos do seu ministério ao longo da semana socorrendo muitos lares que estão pendurados a ponto de romper, e muitas vezes por questões banais. Eu já não aguento mais o meu esposo não lava a louça, a minha esposa, ela não faz, ou não arruma a cama direito, ou até aquele bigodinho, né, aqui do lado, ela não raspa o bigode, aí eu vou me separar dela por causa disso. Meus irmãos, pelas coisas mais triviais, as coisas mais banais, as pessoas estão se separando, sendo que o casamento é algo eterno, e a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe quem? O homem não deve separar. A Bíblia ela só autorizou o divórcio por uma razão, por um motivo, que é o adultério. É lógico que tem alguns casos extremos aí que devem ser contornados ou melhor analisados, mas em princípio a premissa básica bíblica para o divórcio é o adultério. E ainda assim o desejo de Deus nunca foi o divórcio,
Porque Jesus disse que o divórcio, a carta de desquite, só foi dada por ele por que motivo mesmo? Você se lembra? Por causa do quê? Da dureza do coração do homem. Se fôssemos falar aqui da vontade de Deus no casamento, mesmo quando há traição, adultério, a vontade de Deus é que o cônjuge perdoe o traidor. É fácil? Não é fácil. Mas eu posso te dizer uma coisa: o casamento é a melhor escola para preparar uma pessoa para ir para o céu. Eu, apesar de ser jovem, estou há 10 anos na vida conjugal, e posso dizer para vocês que o casamento é uma bênção, e a minha esposa tem me ajudado a perceber defeitos no meu caráter, que se eu não prestasse atenção, eu nunca teria percebido. Mas para isso é necessário humildade. Humildade para ouvir o que diz a esposa, humildade para a esposa ouvir o que diz o marido. E assim sendo, na nossa cultura contemporânea, onde cada um quer a sua independência, a sua autonomia, não, eu quero conquistar a minha independência financeira, eu não quero depender do meu marido, o marido também segue as suas contas sozinho. Eu acho o cúmulo do absurdo quando dentro de casa as esposas têm as contas delas e os maridos têm as contas deles. É como se vivessem ali num lar dividido, onde não compartilhassem das mesmas coisas. Meus irmãos, nós já nos demoramos muito na primeira parte, e eu concluo dizendo que os amalequitas têm dado com ímpeto contra as famílias, e nós temos que vigiar. Sabe qual é o apelo que eu quero fazer para você aqui agora, nesse momento? O diabo, você acabou de ver, ele declarou guerra contra a tua casa, ele declarou guerra contra a tua esposa. Satanás declarou guerra contra o teu marido, Satanás declarou guerra contra os teus filhos, ele declarou guerra contra a tua casa. Mas que em nome de Jesus saiamos daqui dessa noite declarando guerra contra Satanás também, amém? Amém. Porque ele não tem autoridade dentro do nosso lar. Amém. Nós precisamos fazer isso. O segundo ponto que eu quero analisar com vocês aqui da experiência de Davi, e para isso é necessário que você tenha prestado atenção no início da mensagem. Eu disse que Davi buscou asilo político, buscou refúgio na cidade de quem? De que povo? Dos filisteus. E em um dado momento, Davi fez uma aliança com os filisteus, uma aliança de guerra. Ele tinha um compromisso com os filisteus, e por assumir um compromisso com os filisteus, por se comprometer mais com o mundo, por dar valor mais às pessoas do mundo e abrir mão do cuidado com a sua família, quando Davi voltou para o seu lar estava destruído. Eu não preciso ser profeta para saber que aqui dentro dessa igreja, aqui dentro desse local nessa noite, nós temos homens que têm se dedicado mais pelo mundo do que pela sua família. Homens que são homens apenas no contexto que vivemos, mas não homens bíblicos. Porque no nosso contexto, na nossa cultura atual, ser um homem é conquistado com o simples fato de você se tornar um provedor dentro da sua casa. Mas esse não é o homem bíblico. Eu costumo dizer que o homem bíblico tem 3 P's na vida dele. Ele tem que ser provedor, ele tem que ser patriarca e tem que ser o príncipe. Ele ajuda as famílias, mas o pastor da família, sabe quem é? É o homem, é o macho, é o homem de Deus. Esse é o sacerdote dentro da casa. Não me confunda, não me confunda. Eu às vezes quando falo isso já vejo alguns homens estufando o peito aí já, né? Agora eu vou mandar dentro da casa. Não é assim que funciona. O homem de Deus da Bíblia, o chefe do lar, o cabeça da mulher, ele tem uma característica. E aí eu vou perguntar depois para as mulheres se vocês não querem um macho desse dentro de casa. O homem bíblico, o homem de Deus bíblico, o patriarca dentro de casa da Bíblia, a palavra do Senhor diz assim: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou
por ela. Esse é o cabeça de dentro de casa. Sabe qual que é o homem de Deus? O pastor da família é o homem que vai se sacrificar pela sua esposa e pelos seus filhos. É o homem que vai abrir mão às vezes de ficar lá assistindo 2, 3, 4 horas de uma partida de futebol e vai dedicar esse tempo para a sua família. Esse é o homem de Deus. A esposa tem dúvida às vezes, não está entendendo alguma coisa da Bíblia, da palavra do Senhor. O homem é o doutrinador da esposa. Eu faço isso muitas vezes com a minha esposa. Nós, todas as manhãs, acordamos e fazemos em primeiro lugar nosso culto particular. Certa vez eu vi um pregador dizendo, usando uma frase de efeito para facilitar a aplicação, acordar de manhã, cair de joelhos. E eu faço isso literalmente. Eu e minha esposa acordamos de manhã, nós nem saímos da cama, nós fazemos da nossa cama o nosso altar de verdade. É o leito consagrado a Deus. E ali caímos de joelhos. E eu faço a minha oração particular, minha esposa também faz a dela. E quando terminamos as nossas orações particulares, vamos para os nossos estudos particulares. E aí eu leio a Bíblia, o Espírito de Profecia, a escola sabatina. Minha esposa também faz o culto particular dela. Quando acaba o meu, quando ela acaba o dela, aí nós vamos para o nosso culto juntos. Não temos filhos ainda, nos assentamos ali na cama mesmo, nos encostamos na cabeceira, cantamos um hino, lemos uma meditação. E eu faço uma oração em prol da nossa casa, para que Deus abençoe a ela, que não deixe ela cair em tentação, que a livre dos maus, que lhe dê sabedoria para aquele dia, que abençoe as suas atividades da empresa, consagrando a minha família e o meu lar nas mãos do Senhor. Sacerdote, eu aprendi isso com meu sogro, porque depois eu vou contar algo para vocês sobre a minha família. Sacerdote, homem de Deus, precisam dirigir seu lar, sua família, os seus filhinhos. Você tem sido daquele pai, aquele homem que não tem dado atenção para o seu filho. Quando ele vem, pai, eu quero brincar com você. Pai, olha, está acontecendo um problema lá na escola. Sabe, eu vi recentemente o testemunho de um pai cristão adventista que me contou uma história. Eu uso essa história nesse momento da mensagem. Ele estava sofrendo bullying na escola. Os amigos estavam caçoando dele, zombando dele. O menino estava ali quase a ponto de entrar em depressão. E o pai havia orientado o filho sobre o que ele deveria fazer. Mas o filho é muito quietinho, muito retraído. E então ele não tinha coragem de encarar os amiguinhos. Sabe o que o pai fez? Foi na escola e foi lá falar com a direção e com os amigos que estavam provocando ele. Esse é o pai que protege o filho. É o pai presente na sua família. É o homem de Deus que está disposto a pagar o que necessário for para ter a sua família nos caminhos do Senhor, para ter a sua família ali na palma da mão dele. O homem protetor. Davi negligenciou o cuidado da sua Ziclag, e quando ele voltou, a Ziclag dele estava destruída, irmãos. Tenha cuidado, olha a tua Ziclag, presta atenção na tua Ziclag. Sabe, eu deixo algumas perguntas para você refletir nessa noite. Quais têm sido as tuas distrações? Que valor você tem dado para a tua família? Onde está a tua esposa agora, marido? Ou invertendo, onde está o teu marido agora, esposa? E para as esposas eu já vou me dirigir na sequência. Onde está o teu filho, pai? Que deveria estar aqui, do teu lado, junto contigo. O que você tem feito para mudar isso? Ou você já está conformado com essa situação? Não se conforme. Sabe, eu quero dar um testemunho breve para vocês antes de passar para a terceira e penúltima parte. Eu era um cara viciado, mas o meu vício nunca foi em bebida, graças a Deus, nem nada desses vícios aí comuns que nós sabemos que muitos têm. Eu era viciado em videogame e futebol. E futebol assistindo, jogando no videogame e jogando também ali pessoalmente. Mas eu era muito viciado. Não é um vício comum, é porque a minha família inteira é carioca, é terrível. Minha família tem um vício tremendo em futebol. E então, certa vez eu estava casado, de madrugada, 2h30 da manhã, com o meu computador aberto no meu colo, jogando videogame de futebol no meu computador e a minha esposa dormindo do meu lado. Então naquele momento veio uma impressão fortíssima do Espírito Santo. Cara, o que você está fazendo? Tua esposa? Dormindo? Você?
um chefe de família, um homem barbado, um homem que toma o nome de Deus, o nome de Jesus, jogando videogame de madrugada enquanto a tua esposa está no leito dormindo. Só teria um motivo para você nesse momento estar acordado a essas horas. Qual vocês acham que é? Orando pelo meu lar e pela minha família. Mas não era o que eu estava fazendo. Mas irmãos, eu sempre fui muito viciado em videogame. Eu desde criança, meu pai e minha mãe me presentearam com um Mega Drive, e dali para frente eu fui ganhando videogames e eu não conseguia viver sem eles. E naquele momento eu me ajoelhei na cama e disse: Senhor, por amor ao teu nome me socorre. Eu não consigo, eu sou escravo disso. O Senhor sabe que eu passava noites com o meu irmão até as 4h30, 5 horas da manhã jogando videogame. Me ajuda, Senhor. E aí o Senhor disse assim para mim: Jefferson, eu vou te ajudar. Eu vou fazer o impossível, mas você tem que fazer o quê? Deus faz o impossível, mas nós temos que fazer o quê? O possível. Aí ele disse para mim: faz o possível que eu faço o impossível. E aí qual foi o impossível? Deleta isso daí do teu computador. E aí foi uma luta, irmãos. Mas eu orei e disse: Senhor, tá bom, vou deletar. E deletei do meu computador. E sabe, desde aquele dia, para a honra e glória de Deus, Deus me libertou completamente desse vício. Bendito seja o Senhor. Graças a Deus. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro está no versículo 3 de 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, verso 3, diz assim: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Sabe o que esse texto me mostra? Que eu também não preciso ser profeta para saber que aqui tem filhos, irmãos e mulheres vivendo em escravidão. Vamos às mulheres. Mulheres escravas de novelas. Na época de Ellen White, as novelas elas eram escritas em livros. Hoje ainda são também, mas hoje nós já temos a tecnologia da televisão. E na época dela, ela já dizia, olha só, vai parecer radical o que eu vou dizer para você, mas é verdade. Ela dizia que mulheres que tinham o hábito de lerem novelas, o resultado disso era, ou melhor, deixa eu mudar, inverter aqui, acho que vai ficar um pouco mais fácil o raciocínio. Mas a causa de muitas pessoas que estavam no manicômio na época de Ellen White era porque mulheres estavam habituadas a lerem conteúdos de novelas. Pode parecer radical isso para você, mas eu acredito que possivelmente hoje a razão pela qual muitas mulheres também chegam ao estágio de depressão, de esquizofrenia, de algumas síndromes que estão presentes emocionais aí na nossa sociedade, seja essas porcarias dessas novelas. A novela ela torna a pessoa sentimentalista, né? Porque ela trabalha ali sempre um homem que é um príncipe encantado. E esse príncipe encantado não existe, você não vai encontrar ele. Meu sogro, sempre que pregava sobre família, ele dizia assim, que o homem ou a mulher que busca o homem ou a mulher perfeita ou perfeito, quando encontrar essa pessoa não vai querer o cônjuge, porque ele também está em busca de uma pessoa perfeita. Então, se você está em busca de alguém perfeito, quando você encontrar essa pessoa não vai querer você, porque ela também está em busca de alguém perfeito. Então não se iluda, não existe isso. As novelas trabalham isso, mas o objetivo de Satanás, como vimos ali, é neutralizar a transmissão dos valores da família de uma geração para outra. Então, mulheres, abra os seus olhos. A minha esposa, mudando um pouco aqui o assunto agora de novelas para as redes sociais, a minha esposa, durante um bom tempo, ela foi bastante viciada em redes sociais, Facebook principalmente, e ela gastava muito tempo ali. E eu, mesmo antes de me tornar adventista, já era missionário de outro movimento ao qual eu pertencia. Ganhava muito pouco mesmo, e não tinha condições para dar ali uma boa vida para minha esposa, como ela gostaria. Mas quando ela olhava no Facebook as suas amigas de colégio casadas, e ela via as suas amigas viajando para Dubai, para o Caribe, para os Estados Unidos, para a França, e vivendo em casas luxuosas,
ela queria aquilo para a nossa família. Eu não tinha condições. Então, nós vivíamos em contenda dentro do nosso lar. Porque não falávamos a mesma língua. Eu queria servir a Deus e estava disposto a viver com pouco, pregando a palavra de Deus, e a minha esposa queria viver para o mundo e conquistar o mundo. E então vivíamos em contenda, em conflitos constantes, até que Deus, de maneira radical, pegou a minha esposa e eu e nos levou para viver 1 ano dentro de um trailer no deserto do México, quase divisa com os Estados Unidos da América. E ali naquele lugar nós sofremos muito: fome, cansaço, escassez de algumas outras coisas. Sofremos, mas Deus começou a lapidar o coração da minha esposa, Deus começou a fustigar o coração dela, começou a trabalhar comigo também. E desde que voltamos de lá, eu posso dizer para você que louvado seja Deus, ela liberta desse vício e eu liberto de alguns outros também. Nós vivemos hoje num lar com problemas, com contendas, com desavenças, porque é normal, mas eu posso lhe dizer hoje que eu vivo em paz em um lar, porque Jesus é a rocha que sustenta a minha casa. Amém. Ele quer fazer isso com a tua casa também. Sabe, nós temos hoje, saindo das mulheres aqui, entrando agora na vida dos jovens. Meus irmãos, não são poucos os jovens que me escrevem, e eu tenho certeza que a maioria dos pais não tem nem ideia, dizendo, perguntando, me pedindo para ajudar a eles, porque eles são escravos da pornografia, porque são escravos da masturbação. Jovens cristãos, jovens adventistas do 7º dia, me escrevem pedindo ajuda. Eu tenho certeza que a maioria dos pais não sabe o que está acontecendo com o seu filho, porque esse é um pecado secreto. A pornografia, ela invariavelmente leva a esse outro tipo de pecado também que eu acabei de mencionar, e esse é um pecado secreto. Sabe, eu costumo dizer que pais e mães que têm coragem de dar ao seu filho liberdade para usar a internet dentro de casa, sem que haja um controle disso, uma criança de 8 anos, de 10 anos de idade, de 11 ou 12 anos de idade, que ela entra para dentro do seu quarto e ela tem acesso livre à internet, você está dando uma arma nas mãos do seu filho. Uma arma. Está preparando ele para dar um mergulho no lago de fogo. E quem diz isso não sou eu. Para você ter uma ideia, o Augusto Cury diz que uma criança com 7 anos de idade hoje tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge do Império de Roma. Mas uma criança com 7 anos de idade, ela tem por acaso alguma bagagem para saber escolher aquilo que é bom e aquilo que é mal? Ela não tem noção ainda para isso. Então, pai e mãe, olha o celular do filho, presta atenção no que o seu filho está consumindo, ou melhor ainda, tira o celular dele. É lógico que se você já deu, faça isso com amor agora, porque senão você vai perder o filho também. Explica para ele, ora com ele, instrui ele. Se você já deu a ele essa arma em suas mãos, tenha cuidado, faça isso com amor, faça isso com oração, com dedicação. Mas não deixe de lutar pela sua família. Como agora tudo faz sentido do que tratamos aqui, até aqui, nessa nossa mesa, semana de oração. Você se lembra do primeiro dia que vimos que o cristianismo na Europa está acabando? Lembra? Os que estiveram aqui no sábado pela manhã. Nós vimos que no lugar do cristianismo, os muçulmanos estão tomando conta lá. Por que os cristãos estão perdendo essa batalha? Por que, irmãos? Onde nós precisamos socorrer o cristianismo? Em que lugar? Em que lugar, irmãos? O cristianismo tem que ser socorrido dentro de qual instituição? Na família. É por isso que o cristianismo está sendo destruído. Na revista Adventista, no mês de agosto de 2017, o pastor Marcos de Benedito, que é editor da revista, escreveu a matéria Desejos Proibidos. Vivemos em uma sociedade viciada, intoxicada, doente. E a dependência não tem que ver somente com o consumo de substâncias ilegais. O mundo se transformou em uma grande cracolândia comportamental.
Celular, internet, cacau em pó, carboidratos, exercício, cirurgia plástica, dinheiro, compras, filmes, jogos, medicamentos, emagrecedores, trabalho, cibersexo e pornografia são apenas alguns dos inúmeros vícios atuais. Existe, por exemplo, uma onda de viciados em telas digitais, celular, computador, tablet, TV. Você mesmo consegue ficar desconectado por uma semana ou sequer um dia? Em países da Ásia o problema é sério. A China está preocupada com a heroína eletrônica que afeta os seus jovens. Na Coreia do Sul, o vício em internet atinge pelo menos 10% dos adolescentes. O detox digital é feito em centros de reabilitação. Para a criança, o tempo diante da tela age como um estimulante, que é a dopamina digital. Não muito diferente do efeito de uma droga. No entanto, o prazer é prejudicial e faz bem desconectar-se. Além de diminuir a inteligência emocional, grave bem esse trecho, diz que a criança que se submete à tela da internet muito tempo, a inteligência emocional da criança é diminuída. Já vou explicar para você o que é isso. Dos nossos filhos, o excesso de tecnologia pode estar acentuando o problema de autismo e déficit de atenção dos mais novos. Isto é o que sugere um estudo feito na Romênia. Sabe o que é inteligência emocional? Para você ter uma noção do perigo disso. Eu vou citar aqui um exemplo, acho que exemplos ajudam a gente a compreender os termos de maneira mais simplificada. Imagine a cena de um advogado, um juiz, estava viajando, chega no seu lar e ele vê, ao entrar em casa, abre a porta do seu quarto de forma bastante suave e vê a sua esposa deitada na sua cama com outro homem. E então ele sai bem vagarosamente, silenciosamente, e se dirige até um aposento da sua casa, um local da sua casa, onde ele tem uma caixa guardada. Ele pega essa caixa, abre a tampa e saca um revólver dali de dentro. Carrega a arma, volta para o quarto e atira contra a esposa e alveja também contra o homem. E os dois vão ao óbito. Pergunto: esse rapaz, esse juiz ou esse advogado, tinha inteligência emocional? Ele tinha uma inteligência, ao menos um, existem outras, mas ele tinha inteligência intelectual. À luz da psicologia, inteligência intelectual é você ter conhecimento de fatos. E no caso do advogado, ele tinha conhecimento das leis que punem o homicídio. Porém, ele não tinha inteligência emocional. Tinha conhecimento da lei, mas no momento em que a lei deveria superar a emoção, ele não conseguiu controlar as suas emoções. E quando ali diz a matéria que a criança sujeita muito tempo à tela, ela perde a capacidade de inteligência emocional, é justamente a habilidade da criança controlar os seus sentimentos e as suas emoções. É por isso que nós temos hoje jovens se suicidando. Ah, a menina me deixou lá e eu vou me matar por causa disso. Não tem capacidade. Estão perdendo a capacidade de se autocontrolar emocionalmente. Inclusive Augusto Cury, ele tem uma escola onde ele trabalha, além do ensino intelectual, ele foca bastante no desenvolvimento da inteligência emocional das crianças que congregam as suas escolas. Baixa na inteligência emocional. Eu olho para isso tudo e tento vislumbrar o futuro, e eu me preocupo. Como eu disse ontem, eu só creio realmente que a igreja vencerá essa batalha, porque está escrito, e eu creio na palavra de Deus acima de tudo. Porque se eu acreditasse naquilo que os meus olhos veem, a minha fé desfaleceria. Mas Deus vai dar uma reviravolta nessa história, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele vai fazer esse milagre. E eu quero terminar falando desse milagre com vocês. Nós vimos que o inimigo está dando com ímpeto contra as famílias. Nós vimos, em segundo lugar, que temos escravos dentro do lar, mulheres escravas,
homens escravos e filhos escravos. E terminamos aqui vendo também que os homens estão deixando o seu legado, estão perdendo a sua hombridade, a sua masculinidade, por assumirem alguns compromissos aí com o mundo e abrindo mão da sua família. Mas Deus tem um plano para restaurar a tua casa. Eu quero mostrar esse plano para vocês na história de Davi. Volta lá para a sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. E veja o que aconteceu com Davi e com a sua família. 1 Samuel capítulo 30, primeiro versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e fizeram o que, homens? Eu não ouvi, fizeram o que? Até não terem mais forças para chorar. Esse texto me dá uma primeira lição. Davi se arrependeu do seu pecado. Ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, me perdoa porque eu fui um homem covarde, me perdoa porque eu não fui o sacerdote da minha casa, Senhor, me perdoa porque eu faltei com o pastoreio do meu lar, Senhor, me perdoa porque eu fui um covarde. Me impressiona a Bíblia dizer que eles choraram até não terem mais forças para chorar, irmãos. Eu nem sei dizer o que é isso, mas choraram muito diante de Deus. E depois de experimentar um arrependimento profundo, no versículo 7, vem agora a resposta da oração, da súplica, versos 7 a 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, o filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Verso 8, então, o que Davi fez agora? Consultou Davi ao Senhor, dizendo: agora Davi vai ao Senhor, depois de se arrepender, depois de reconhecer o seu pecado, os seus limites, as suas falhas, ele pergunta agora: Senhor, versículo 8, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Sabe o que Davi estava perguntando para Deus aqui agora? Senhor, eu ainda consigo salvar minha família, Senhor? Ou a minha família já não tem mais solução? Será que o meu pecado foi tão grave, eu fui tão longe que a minha família já não pode ser mais salva, Senhor? E aí olha a resposta do Senhor: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Bendito seja o nome de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para ele aqui? Davi, vai e vai com fé, vai e vai com confiança, porque eu marcharei à frente de você, e tudo aquilo que o diabo tirou da tua mão, eu restituirei, porque a minha boca está dizendo. E Davi foi. Davi confiava no Senhor. E a Bíblia diz que ele foi com tanta fé, irmãos. Eu uso uma expressão dizendo que Davi foi com sangue nos olhos. Lembra o número de soldados de Davi? Eu falei no começo, lembra quantos? 600 soldados. Aí os 600 foram junto com ele ali para recuperar as suas famílias, mas Davi ele foi com tanta fé, com tantas ganas, com desejo de restaurar o seu lar, que a palavra do Senhor diz que 200 ficaram no meio do caminho, não aguentaram a força de Davi, e aí 400 seguiram com ele. E agora leia o verso 17 até o 19 e veja como essa história terminou. Versos 17 ao 19. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Eu não sei onde está teu marido, eu não sei onde está tua esposa, eu não sei onde está teu filho, o teu irmão,
irmão, o teu papai, a tua mamãe, eu não sei onde eles estão, mas se você estiver disposto a pagar o preço, Deus está dizendo que Ele vai te devolver tudo aquilo que o diabo tirou de você, e quem acredita nisso diz um glória a Deus bem forte. Louvado seja o Senhor. É isso que Deus está dizendo, é isso que o Senhor está dizendo. Ele pode, você precisa pagar só o preço, mas Ele pode. Eu experimentei isso dentro do meu lar. Meu sogro e minha sogra, antes ainda de se tornarem adventistas, se tornaram cristãos de outro movimento também religioso. Meu cunhado, no auge dos seus 17 anos de idade, não queria saber de Deus. E para aquilo, para o meu sogro e minha sogra, era uma tristeza profunda. Meu cunhado vivendo uma vida de prostituição. Lá na cidade era conhecido como o famoso galinha, que fazia relação sexual com tudo que é jovem de lá. E meu cunhado é um cara muito bonito, alto, é uma pessoa muito bem apresentável, e assim conseguia fazer uma série de coisas lá na cidade. Bebia, depois confessou até que usava drogas. Essa era a vida dele. E meu sogro e minha sogra tristes, meu sogro e minha sogra preocupados. Até que num dia 15 de novembro, o meu cunhado vai de carro para o litoral do estado onde vivemos. Moramos perto de Curitiba, e o litoral fica a cerca de 90 quilômetros de Curitiba. O meu cunhado foi para o litoral passar um feriado com seus amigos. Festa, bebida, sexo, noitada, e ali passaram vários dias até que chegou a última noite. Deveriam entregar as chaves da casa no máximo até meia-noite, e meu cunhado fez um pedido para os seus amigos: vamos passar esse dia mais tranquilo, não vamos beber, afinal de contas temos a serra para voltar para Curitiba, uma viagem não tão longa, mas relativamente perigosa por conta da serra. Lógico que jovens ali sem Deus não cumpriram com o compromisso, passaram o dia inteiro bebendo, se embriagando. E então chegou a noite, entregaram as chaves da casa, começou a chover torrencialmente, os jovens com sono, os jovens embriagados, entraram dentro do carro. Meu cunhado foi dirigindo, o carro era dele, um grupo de jovens entrou atrás, e havia um do lado dele. E ele fez um pedido: não durmam então, eu estou com sono. Se vocês dormirem, a chance de eu dormir é maior no volante, não durmam. E os meninos então, poucos metros de viagem, poucos quilômetros, perdão, já estavam todos dormindo. O cunhado seguiu viagem, chegando próximo de Curitiba, ele passou o caminho que deveria tomar para a cidade onde nós moramos. E o meu cunhado é muito bom no volante, tem bastante destreza, dificilmente se perde. E nisso havia uma outra jovem no carro de trás, seguindo com outro grupo de jovens. E no momento que ela viu que ele passou pelo caminho, ela ligou para ele. E aí ele atendeu o telefone meio assustado e se deu conta de que havia passado no caminho. Ele seguiu mais um pouco a viagem, e ele chegou à seguinte conclusão: todo o trecho da serra. E antes de dizer o que eu vou dizer, eu quero dizer para você, falar para você o seguinte: eu estou aqui em nome de Jesus. Eu não vim aqui para brincar com vocês. Eu não viajei lá de Curitiba até Juazeiro para contar para vocês a história da carochinha. Eu não preciso também de histórias para melhorar os sermões que eu vou dizer aqui para vocês agora. Volto a repetir, eu estou dizendo em nome de Jesus, é uma verdade. Meu cunhado chegou à conclusão de que todo o trecho, na verdade não chegou à conclusão, ele se deu conta de que todo o trecho da serra, cerca de 70 quilômetros mais ou menos, ele subiu do litoral até Curitiba, dormindo no volante. E por isso ele passou pelo caminho. Meus irmãos, eu me arrepio todas as vezes que eu conto essa história. Sabe por quê? Porque naquela noite, por misericórdia do meu cunhado, porque ele tinha um pai e uma mãe orando por ele, porque ele tinha uma família clamando por ele, porque ele tinha um pai que a todo momento estava no altar do Senhor lutando por ele. Eu não tenho dúvida de que o céu foi movido naquela noite e um anjo dirigiu o carro do meu cunhado. Eu não tenho dúvida disso. Um anjo dirigiu o carro do meu cunhado.
Meus irmãos, não foram poucas os momentos em que eu vi o meu sogro pegando o meu cunhado, chegando de noitadas ou de manhã bem cedo, levando ele para dentro do quarto e dizendo: Bruno, sai dessa vida, cara. Essa vida vai te destruir, essa vida vai acabar contigo. Teu pai e tua mãe te ama. Deus quer ver você salvo, liberto da escravidão, Bruno. Sai dessa vida. E foram poucas as vezes. Foram poucas as vezes que o meu sogro ia lá, meu cunhado chegava na alta madrugada, ia dormir, não conseguia despertar cedo, meu sogro ia lá, acordava meu cunhado e levava ele para a sala para fazer culto. Com a minha sogra e com o meu sogro. E aí meu cunhado ficava lá cheio de má vontade, mas estava no culto. Me lembro de noites onde meu sogro saiu, meu cunhado não chegava, eles iam de carro no meio das BRs ali onde nós moramos, e eles olhando pelos acostamentos para ver se o carro do meu cunhado não estava capotado, se ele tinha morrido. Meus irmãos, em conclusão, depois de muita luta, sabe, eu li certa vez a seguinte frase, que a oração de um ímpio, ela não é capaz de mexer um dedo de Deus, mas quando um justo se ajoelha e clama em nome de Jesus, não só o dedo de Deus ele é movido, mas o seu braço é movido para atender a oração do Filho e do servo de Deus. E o céu se mexe, e os anjos se mexem. Não sei se você acredita no ministério dos anjos. Anjos existem ainda na nossa época. Eu tenho certeza que tem anjos aqui nessa noite. E tem anjos que, se você estiver disposto a pagar o preço, eles vão trabalhar para salvar a tua família. Assim como aconteceu com meu cunhado, depois de muita luta, conheceu uma jovem lá no mesmo mundo onde ele vivia, uma jovem advogada, mas que gostava também de bebida, que gostava de toda aquela vida do mundo. E aí o meu sogro e eu um dia chegamos a ela e oferecemos estudo bíblico, e ela aceitou, irmãos. E aí ela aceitou, começou a se apaixonar pela mensagem. Sabe qual foi o resultado? Hoje meu cunhado e a esposa dele já estão casados, estão batizados na igreja de 20 anos. Não para fazer número. Meu cunhado tem 25 anos de idade, é um dos chefes de diácono da minha igreja. Minha igreja tem uns 300 membros mais ou menos. Meu cunhado é um dos líderes do departamento jovem, faz culto com a esposa dele todos os dias, lê os livros do Espírito de Profecia todos os dias, sem passar. Sabe por quê? Porque ele teve um pai e uma mãe que pagaram o preço para salvar ele, para ajudar ele. Meu sogro hoje tem alegria, meu sogro tem a alegria de ter a família inteira dele nos caminhos do Senhor. Esposa, filho, filha, gêmeo, no caso esse miserável aqui, e a nora. Todos nós caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Pagou o preço. Voltou para a Ziklag dele, foi lá recuperar a Ziklag dele, salvar, libertar a Ziklag dele das mãos do inimigo, e Deus recompensou. Irmãos, eu tenho um apelo muito especial para você nessa noite. Eu não vou abrir esse apelo para todos, porque se eu abrisse, todos viriam aqui à frente. Então eu quero me restringir àquele círculo do lar que é o mais sagrado, é o mais próximo. Eu aproveito antes disso e quero pedir para vocês orarem pelo meu papai, pela minha mamãe, pelo meu irmão. Eu sou o único adventista da minha família. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Que aqui tem jovens nessa noite, e talvez você, jovem, não dê valor ao fato de você ter um pai e uma mãe nos caminhos do Senhor. E é porque você tem, porque se você não tivesse, você ia valorizar. Eu tinha muita vontade de ter um pai e uma mãe que eu pudesse sentar do lado deles, pedir conselho para eles, conversar com eles, mas eu não posso. Quando eu vou visitar o meu papai e a minha mamãe, eu tenho a tristeza de ver por vezes a minha mãe embriagada, meu pai embriagado. Não são assim de ficar bêbado, fazendo bagunça aí no mundo, mas é aquele bebê socialmente, mas ultrapassa os limites. Então isso me dá tristeza, me dá angústia. Dê valor se você tem um pai e uma mãe do teu lado, que te oriente, que te ajude. Se você está aí perto desse pai, dessa mãe, ou se ele está longe de você, levanta, eu quero, dê um abraço nele agora, agradeça ele agora, dê um beijo nele agora, e agradeça: pai, mãe, obrigado
Obrigado por ter você do meu lado. Obrigado porque você me ajuda, me orienta, porque você ora por mim. Agradeço. Isso não tem dinheiro que pague. Eu quero convidar para a gente fazer uma oração especial nessa noite. É uma oração de restauração das famílias. E quando eu me refiro ao círculo mais sagrado, é o seguinte: eu quero chamar para vir aqui à frente, enquanto nós teremos uma mensagem musical, aquele que tem um pai, uma mãe, um marido ou uma esposa, um irmão ou um filho, afastado dos caminhos do Senhor. Eu queria que viesse aqui. Volto a repetir: alguém que tem um pai, uma mãe, um marido ou uma esposa, um filho ou um irmão. Quando a moça estiver cantando, vocês podem vir aqui à frente e nós vamos orar. Eu só quero que venha quem tiver fé nessa oração, só que acreditar realmente nesse Deus que liberta. Aí você vem, porque nós vamos fazer uma oração muito especial. E se tem alguém aqui nessa noite que você, não é agora o teu pai, nem a tua mãe, nem o teu irmão, é você. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, mas Deus, Ele tocou no seu coração, está te chamando para voltar, porque Jesus está voltando. Eu também queria que você viesse junto, para fazermos uma oração muito especial por você, enquanto cantamos. Tudo vai mudar. Eu perceber
Quero poder transformador do teu perdão. Os que estão sentados podem se unir conosco, colocando de pé. Essa vai ser uma oração muito diferente. Durante os outros dias nós oramos sempre de pé, mas eu acho que esse é um momento onde nós mostramos ao universo um pedido de socorro especial, a nossa insuficiência. Eu acho que não tem posição melhor para mostrar que nós não temos forças e não somos capazes do que de joelhos. Aqueles que podem, nos acompanhem de joelhos. Os que não podem, fiquem de pé. E como nos outros dias, você tem 20 segundos para apresentar diante de Deus o nome dessas pessoas ou dessa pessoa. E eu termino com uma oração. Querido Senhor, esse é o momento onde o nosso coração palpita, onde o nosso coração é quebrantado diante de Ti, quebrantado pela tristeza porque, Senhor, há pessoas que são carne da nossa carne e sangue do nosso sangue, estão afastados dos Teus caminhos, estão desviados dos Teus caminhos. Alguns deles nem mesmo conhecerem os Teus caminhos ainda conheceram. É possível que alguns nesse momento estejam se embriagando, é possível que outros estejam festejando diante do televisor, alguns no seu leito, outros viajando. Pai, alguns até mesmo se drogando, se prostituindo. Eu rogo nesse momento, Senhor, que essa oração que é tão dolorosa para nós, essa oração que vem do âmago da nossa alma, Senhor, que ela seja recebida no reino dos céus. Amém. Que o Senhor Jesus tome o nome dessas pessoas em seus braços e que o sangue do Calvário, que as marcas da cruz de Cristo possam, Senhor, atingir o coração e a vida dessas pessoas. Pai eterno, nós oramos para que o Espírito Santo, aquele que o Senhor prometeu que seria enviado para nos convencer do pecado, que faça nesse momento uma obra profunda na vida dos nossos queridos, que incomode essas pessoas onde elas estiverem, que eles sintam o peso da mão do Senhor incomodando a vida deles, que eles sintam o apelo da voz de um Deus que os ama, dizendo: filho, venha para o meu lar. Pai eterno, são pais, mães, maridos, esposas, filhos, irmãos e alguns que se unem conosco nessa oração, ali juntamente com a igreja, apresentando outros entes queridos. Pai, olha por eles, que Jesus interceda por eles no santuário celestial, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas, liberta esses nossos queridos do encanto de Satanás, Senhor, e de qualquer feitiçaria, de qualquer encanto com o qual eles estejam afetados, Pai. Que a verdade chegue até eles e que eles encontrem a liberdade em Cristo Jesus. Senhor Deus, ouve a nossa oração, escorre essas lágrimas do nosso rosto, Senhor, e que novas lágrimas sejam derramadas
mas que sejam lágrimas de alegria, Pai, por vermos o Deus Todo-Poderoso atuando dentro da nossa casa. Pai, assim como fizeste com Davi, nós pedimos que o Senhor também devolva para a honra e glória do Teu nome todos aqueles que o diabo tirou das nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro por mim e pelos homens que estão aqui nessa noite, nesse momento, de maneira especial. Em primeiro lugar, pedindo perdão, porque nós, como homens, temos sido covardes e temos negligenciado o nosso ministério, o nosso sacerdócio dentro do nosso lar. E como homens, nesse momento, queremos pedir que em nome de Jesus o Senhor nos perdoe, Pai. Mas como homens cristãos também agora, nós em nome de Jesus pedimos forças ao Senhor para que o Senhor nos transforme em homens cristãos dentro da nossa casa. Que sejamos provedores, que sejamos protetores e que sejamos patriarcas da nossa família. Oro também pelas mulheres dessa igreja, pelas amigas de outras igrejas, irmãs que estão nos visitando aqui também nessa noite. Eu oro por essas mulheres de Deus, oro por essas mães e por essas esposas, oro para que o Senhor use a vida delas também, meu Deus, e que também elas se tenham negligenciado o seu chamado de mães e de esposas, que se arrependam e que busquem seguir o exemplo daquelas verdadeiras mulheres que estão escritas na Tua palavra. Que daqui dessa noite o Senhor levante Marias desse lugar, que o Senhor levante Saras desse lugar, que o Senhor levante Rebecas desse lugar, Senhor, que sejam mulheres que honrem o Teu nome dentro de casa e também na igreja, meu Deus. Eu também oro pelos filhos, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças do nosso meio. Senhor, tem misericórdia deles, meu Deus. São os alvos prediletos dos ataques de Satanás, mas que o Senhor, onde abundou o pecado, se o pecado tem abundado na vida dos jovens, se o pecado tem abundado na vida dos adolescentes, que a Tua graça superabundante transforme a vida deles, meu Deus. Atinja a vida deles, porque a Tua igreja precisa deles, Pai. Tem misericórdia deles, Senhor. E eu oro também nessa noite por aqueles que aqui vieram e que estão afastados dos Teus caminhos. Se eles vieram aqui é porque o Teu Espírito falou o coração deles. E eu oro especialmente por eles, que em nome de Jesus, se eles não esperem para amanhã, nem para daqui a um mês, nem para daqui a uma semana, mas que hoje, a despeito das dificuldades, a despeito dos sentimentos, a despeito dos gostos pessoais, que hoje, nesse momento, nessa oração, eles se levantem já, como uma nova criatura, libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, decididos a voltarem para os Teus caminhos. Cuide de nós, Pai. Leva-nos para o lar, mais uma vez em paz.